desde o início, mas também não vai ter perda nenhuma de conteúdo. O conteúdo novo vai começar agora. Que bom que o Eduardo lembrou. Tem alguém pedindo para entrar aí? Não, acho que já autorizei todo mundo. Bom, sobre a resposta do réu, meus amigos, a primeira informação que eu tenho para passar para vocês é que houve uma pequena mudança do código de 73 para o código atual. A mudança consiste numa concentração das matérias de defesa na contestação. E os senhores hão de lembrar que no código de 73 nós tínhamos outros fenômenos, outros atos processuais que eram considerados como respostas autônomas. Então, por exemplo, a impugnação ao valor da causa, a impugnação à gratuidade de justiça, a exceção de incompetência relativa. Você poderia alegar, o código não mudou, né? Era uma possibilidade de alegação, só que você tinha que alegar por peça autônoma, por peça em separada, porque eram modalidades de respostas distintas. O que não mudava nada do ponto de vista da essência do conteúdo, mas mudava quanto à forma. E aí essa é a primeira questão que nós temos que saber. Não houve mudança de essência, de conteúdo, porque no código anterior você podia alegar a incompetência, no código atual você continua podendo. No código anterior você podia, como réu, como demandado, impugnar a gratuidade de justiça, você podia impugnar o valor da causa e continua podendo. Só um momentinho que chegou um reforço aqui. Obrigado, viu? Você podia impugnar e continua podendo. O que mudou foram aspectos meramente formais. De modo que no código atual, esse continua podendo, essa alegação desses pontos pelo réu se dá na própria contestação. Tá? Então, houve uma modificação do ponto de vista formal, estritamente. O processo civil ele vem passando por uma lógica, por um modelo de deformalização, para diminuir os aspectos formais. Tá? Um outro ponto, autorizar o ingresso de um amigo aqui, um outro ponto em sentido introdutório quanto à resposta do réu. Eu tô com um problema no olho aqui, rapaz, tá demais. Um outro ponto introdutório quanto à resposta do réu é a distinção clássica que se faz entre contestação e reconvenção. São as duas espécies de respostas do réu, né? Contestação e reconvenção, e elas se distinguem basicamente porque a contestação é o veículo processual pelo qual o réu apresenta sua defesa. Contestação é sinônimo de alegações defensivas. Ao passo que reconvenção, ela tem uma perspectiva distinta. Ela é, tecnicamente dizendo, uma demanda autônoma, incidental, proposta pelo réu e ou terceiros em face do autor e terceiros, mas nós podemos, nesse momento inicial, tratar a reconvenção, portanto, como sendo um contra-ataque. Então, a defesa a contestação é uma defesa, e a reconvenção, que é outra modalidade de resposta, é um contra-ataque. É a formulação de pedido próprio a favor do réu em face do autor. Então, pela contestação, o réu se defende, pela reconvenção, o réu contra-ataca numa figura de imagem, numa analogia. Então, tendo feito essas pequenas
introduções, de distinções, vamos começar falando da contestação. A contestação que está prevista a partir do artigo 335. Artigo 335 a 342. A gente fala da reconvenção. Não, da contestação. A reconvenção é o artigo 343. A primeira coisa que temos que falar a respeito da contestação, e eu vou ter que me entender com esse olho aqui, não vou ter condições. Parece que eu tô... Parece que minha lágrima tá tipo um ácido. Coisa horrorosa, tá ardendo muito. Vou tentar aqui, senão vou ter que ir ao banheiro. Primeira coisa que temos que ver a respeito da reconvenção, primeira coisa que temos que ver a respeito da contestação, me perdoe, é o seu prazo. Na verdade, o prazo é simples, o prazo é de 15 dias, e eu estou falando aqui, os senhores sabem bem, eu sempre gosto de fazer essa ressalva, nós estamos aqui tratando da forma de defesa, da contestação e da reconvenção no procedimento comum do Código de Processo Civil, né? Juizados especiais é uma matéria à parte, como o próprio nome diz, é especial, é diferenciado, e aí os senhores verão no módulo que os senhores terão aqui sobre procedimentos especiais, tá bom? É parcialmente distinto, não tem essa questão de prazo, por exemplo. Lá nos juizados especiais, a contestação, a defesa, ela é apresentada na audiência, tá? Bom, aqui é procedimento comum de vara civil, do sistema mais tradicional do Código de Processo Civil. Então, o prazo é de 15 dias para contestar. Aqui não tem dificuldade. 15 dias úteis, né? Prazo processual fixado em dias. O 219 diz que são contados dias úteis. Ok. Agora, a questão está mais em saber a partir de qual momento que se conta esse prazo. Tá? A partir de quando que vai se contar esses 15 dias? Porque recordem-se os senhores que no encontro anterior, nós vimos que no procedimento comum iniciado no Código de 2015, o réu ele não é mais citado para se defender. No Código anterior, a contagem do prazo para contestação era da citação. Então, o réu chegava no processo, a primeira coisa que ele fazia era oferecer a sua resposta. E tinha várias espécies de resposta, como nós falamos ainda há pouco. Então, ele tinha os mesmos 15 dias. No código anterior era contado de modo corrido, então era menor o tempo na prática, né? Ele tinha 15 dias para já chegar respondendo, seja em qual modalidade for, mais de uma, inclusive. No código atual, não. No código atual, por conta daquela ode e daquela primazia que se dá à solução consensual dos conflitos, o legislador impôs que fosse tentado inicialmente apaziguar os ânimos e servir um suquinho de maracujá, uma sala confortável, profissionais especializados, para tentar autocompor as partes, obter uma consensualidade. De modo que o réu recebe a citação, e aí ele está preocupado em verificar se teve prazo suficiente, não para contestar, mas para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Vimos que o réu tem que ter, a citação tem que sair 30 dias antes da audiência, o réu tem que receber a citação 20 dias antes da audiência. Então, resumidamente, o primeiro ato que o réu pratica no procedimento comum é justamente comparecer a uma audiência. De modo que, basicamente, o primeiro ato dele é não fazer nada, né? Nós vimos as hipóteses de não realização dessa audiência, e é muito comum na prática que o réu não se manifeste quanto à não realização da audiência, de modo por conta de algo que nós veremos agora. Caso ele peticione dizendo que não quer audiência, eu começo a contar o prazo dele. Então, se eu peticionar hoje,
dizendo que eu não quero audiência, o autor já tivesse informado que não quer audiência na petição inicial, nós não teremos audiência, porque ambas as partes expressamente teriam afirmado que não querem. Artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, e o parágrafo 5º também, nós vimos na aula passada. Mas por que eu vou fazer isso se a audiência está marcada, sei lá, para janeiro de 2021? Para novembro, vamos melhorar um pouquinho aqui, para novembro de 2020. Por que eu vou peticionar agora dizendo que eu não quero audiência, se ao fazer isso começa a contar meu prazo? Então, na prática, a primeira coisa que o réu faz é não fazer nada. E ele comparece à audiência, mesmo que ele não queira realizar acordo, ele dá um somebody love lá, fala que, não, a gente tem interesse sim em fazer acordo, mas na proposta que desse jeito não tem como. A gente propõe pagar 10% do que seria o valor da causa, do que seria o objeto da demanda, enfim, acaba ficando uma situação complicada. Tem discussões em sede doutrinária, e aqui pós-graduação é o campo próprio para isso. Vamos imaginar uma situação aqui. O autor, na petição inicial, alega que não quer audiência. E aí, o juiz designa a audiência, como nós já vimos, para dar a oportunidade do réu formar se ele quer ou se ele não quer. A audiência, o silêncio do réu, significa que ele quer. Então, foi designada a audiência para novembro de 2020, nós estamos agora aqui em junho, o nosso cliente chegou com a citação e perguntou o que fazer. Na petição inicial, nós vimos que o autor falou que não quer a audiência. A gente pergunta para o nosso cliente, você tem interesse em fazer acordo? Porque o primeiro ato do processo, a audiência lá para novembro, é para a tentativa de acordo. Você tem interesse? O réu diz, não tenho interesse. Não quero fazer acordo nenhum, quero discutir até a última instância. Nós temos o dever de peticionar? Será que é uma obrigação do réu, que sabe que não quer o acordo, peticionar? Diria uma parcela da doutrina que sim. Porque se o réu chega na audiência e não leva a proposta de acordo, isso seria um ato atentatório de dignidade da justiça. Porque violaria a boa-fé. Isso não seria uma conduta compatível com a boa-fé. E a boa-fé objetiva, ela é aferida de acordo realmente com o comportamento. Uma outra questão um outro ponto de vista é falar que não, que isso não pode gerar prejuízo para o réu. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós teremos aqui uma sanção, né? E hipóteses sancionatórias, elas não admitem interpretação extensiva, né? Igual a tipicidade penal. As hipóteses de aplicação de sanção processual, de aplicação de multa, ato atentatório à dignidade da justiça, má-fé, tem que ser expressa no ordenamento jurídico. E não há nenhum sentido expresso nesse âmbito. O que os defensores da aplicação de uma sanção, nessa hipótese, eles advogam que estaria incluído no artigo 77 da hipótese de criar embaraços e retardar o andamento do processo. Tem muita dificuldade em ver isso. Acho que, na verdade, isso é uma conduta, isso é uma situação que gera um problema para o processo, realmente, gera acaba dando um poder maior ao réu, no sentido de permitir que o processo demore um pouco mais, até a realização da audiência no momento inicial, mas não foi o réu que criou esse embaraço, né? Foi uma opção política do legislador. E aí acho complicado, a não ser que fique escancarado, né? E cada caso é um caso. Como boa-fé objetiva uma questão de comportamento, o réu chegue lá e já tire onda com a cara, ao fim e ao cabo, ele acha que está tirando a onda com a cara do autor, mas na verdade você estaria tirando onda com a cara do Poder Judiciário, né? Se ele chega na audiência e fala, vem aqui, não tem proposta nenhuma, seu mané, só pra você perder tempo e tal. É um caso muito extremo, vamos assim dizer, aquela conduta podia
tendo ficar demonstrado que é isso. Já vi que alguém colocou ali, eu já vou lá no chat dar uma olhada. Porque pensem, a conduta sancionatória seria chegar lá sem acordo, né? Já que é uma audiência tentativa de acordo. Mas você imagina um réu, cara dura, que chega o pedido de R$1 milhão. O réu fala assim, eu tenho uma proposta que eu acho que é justa, a proposta é de pagar R$10. Porque eu acho que eu não tenho que te pagar nada. Então, só para esse processo aqui não ser em vão, eu proponho te pagar R$100. Você aceita R$100? É óbvio que quem pediu R$1 milhão não vai aceitar R$100. Mas como é que você vai punir o réu que ofereceu esse tipo de acordo? Quem é que vai controlar, né? Qual é o acordo aceitável? É complicado você punir. A minha visão é aquela que eu externei há pouco. Não foi o réu quem deu causa a essa situação, foi o sistema idealizado e a lógica de que a conciliação... Lembra que nós discutimos na aula passada? Conciliação e mediação, qual que deve ser obrigatório? Pelo CPC, as duas são obrigatórias. Pela lei de mediação, não é obrigatória. Uma interpretação intermediária seria a mediação ser opcional pela lei da mediação e a conciliação ser obrigatória. Quem trouxe a conciliação como obrigatória foi o legislador, por uma opção política. Então, penalizar o réu, eu acho muito complicado. Deixa eu ver o que a Fernanda trouxe ali. Mas e o princípio da cooperação? Sim, em tese seria correto ele informar logo que não queria. Concordo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista... Está muito complicado falar em ideologia hoje em dia, né? Mas do ponto de vista do plano das ideias, ideológico é isso, né? No plano das ideias e da valoração dos critérios valorativos, eu concordo plenamente, Fernando, num processo cooperativo, a favor da duração razoável do processo. Então, são vários os princípios que conduziriam a essa conclusão. A minha questão não está no livro, não está na escrita, que aí eu não tenho dúvida, eu estaria junto contigo nessa. A minha preocupação é prática, empírica. Como é que você vai, na prática, penalizar o réu? Não, você sabia, porque isso aqui eu falei para vocês, né? Nós aqui pensamos que nós somos pelo réu. E que nós vamos fazer? Não, nós deveríamos, o réu tendo falado que não quer audiência, a conduta cooperativa, a conduta de boa-fé, eu não estou estimulando ninguém a fazer o contrário disso, não. É peticionar dizendo que não quer, do ponto de vista dos valores, do ideal do código. Agora, não fez. Como é que o juiz vai aplicar uma multa? Como é que o juiz vai saber que o réu não queria acordo de jeito nenhum? Porque acaba que muitas das vezes, né, é um grande teatro. O réu vai comparecer. Imagina que o réu compareceu à audiência. Nós estamos aqui para tentativa de uma... E lembre-se que não é o juiz que faz essa audiência, né? Em regra. A não ser que não tenha a opção do conciliador, do mediador. E aí, quando não tem acordo, o que nós vimos que, pelo princípio da confidencialidade, acontece? É certificado tão somente que tentado acordo não teve jeito. Então, o réu que sabe que não quer acordo desde sempre, ele vai comparecer, porque ele quis ganhar tempo, ele vai comparecer, vai sentar na mesa, vai ouvir a proposta, não, desse jeito eu não quero. Mas o conciliador tenta, não, desse jeito não. Eu vim aqui até de boa vontade para fazer acordo, mas a minha proposta de acordo é bota um valor ínfimo. Como é que vai punir numa situação dessa? É muito complicado do ponto de vista prático, né? Porque a sanção, a penalização, ela não há uma norma expressa nesse sentido no código. E não havendo norma expressa, é difícil você pegar uma sanção por interpretação extensiva. Entendeu o meu ponto de vista? Eu estou falando de uma questão prática. Como é que o conciliador... Por isso que o exemplo que eu dei foi o réu chegando lá tirando onda. Aí o conciliador certifica isso para que o juiz adote a providência que ele entenda que seja cabível. Para não sendo esse o caso, como é que... Aí você poderia pensar, como tem quem diga, não, mas aí nesse caso a proposta é irrisória, a proposta é um escárnio. Mas aí até quando que vai ser irrisório? Se o réu oferecer 150, 200, é complicado.
É muito complicado do tribunal manter isso, tá? A não ser em casos extremos. Bom, então o primeiro ato... Hein, Fernanda? Você entendeu o meu ponto de vista? O primeiro ato, portanto... Beleza, Fernanda. O primeiro ato, portanto, que o réu pratica, a não ser que ele tenha realmente uma proposta efetiva de acordo, ele vai na audiência e propõe realmente um acordo efetivo, é a resposta do réu. Mas a resposta do réu não se dá, portanto, da citação, mas o parâmetro básico para o cômputo do prazo para que o réu ofereça sua contestação, que é o que nós estamos vendo, é a audiência de conciliação e mediação. Quais são as opções quanto à audiência de conciliação e mediação? São 3 opções, né? Percebam bem. A primeira opção é quando a audiência de conciliação e mediação ela nem chega a ser designada, porque está lá no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º, causas que não admitam autocomposição. Nas causas que não admitam autocomposição, o juiz não vai nem designar a audiência. Desde o início, ele não vai designar. Se desde o início ele não designou, o que vai acontecer? Aí é um caso excepcional em que o réu vai ser citado para contestar, para responder. Porque nesse caso não teve designação da audiência. Segunda hipótese, o juiz designou a audiência, mas o réu falou que não quer a audiência. Então o autor tinha falado que não quer, o réu depois falou que não quer, o juiz designou, mas depois a audiência foi retirada de pauta. A audiência não se consumou. Então o prazo não vai ser contado da audiência, porque ela não se consumou. O prazo vai ser contado da petição do réu, que diz que não quer. E a terceira hipótese é a audiência que foi designada e foi realizada. Sendo realizada a audiência, qual é a finalidade? Autocomposição. Se for obtida a autocomposição, homologa por sentença e acabou, né? A não ser que seja uma autocomposição parcial. Aí é uma decisão interlocutória sobre a parcela do mérito e continua no restante. Então, sendo obtida a autocomposição, vai gerar a extinção do processo no todo ou em parte. Não sendo obtida a autocomposição em nada, ou não sendo obtida a autocomposição em relação a uma parcela do mérito, o processo vai prosseguir. E como é que o processo prossegue? Pela resposta do réu. De modo que nessa terceira hipótese, o prazo é contado da realização da audiência, ou do encerramento do procedimento de autocomposição. É nesse sentido, eu acho que eu não cheguei a abrir ainda aqui minha página do Planalto, deixa eu abrir. É nesse sentido o artigo 335. Vão aparecer para os senhores aí as 3 hipóteses, veja. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Então, 15 dias contados, primeira hipótese, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou comparecendo, não houver autocomposição. Então, tentou realizar a audiência, tentou realizar o acordo pela audiência, não conseguiu, começa a contar o prazo, quando termina o procedimento de autocomposição. Inciso 2º, começa a contar o prazo de 15 dias do protocolo do pedido de cancelamento da audiência pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Porque, vejam, lembram-se o que o 334, parágrafo 5º, nos diz. O parágrafo 5º complementa esse parágrafo 4º. Olha lá, 334, parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. Vimos, artigo 319, inciso 7º. E o réu deverá fazê-lo o quê?
manifestar o desinteresse por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contado da data da audiência. Então, o réu tem até 10 dias antes da audiência, que é uma hipótese também, né? O réu, e aqui ele não está desrespeitando a lei. Nós estamos agora em junho, naquele caso hipotético que nós vimos, né? Nós estamos agora em junho. O que a gente vai peticionar agora? Mesmo que a gente queira peticionar e não realizar a audiência, a gente pode peticionar 10 dias antes, lá em novembro. Foi marcado para o final de novembro. Ali nos meados de novembro, 10 dias antes, 10 dias úteis antes, né? A gente peticiona dizendo que não tem interesse. A audiência vai ser retirada de pauta e a gente ganhou esse tempo. De junho até novembro não está contando o nosso prazo para contestar. Ok? Terceira hipótese vai ser cuja data será aquela prevista no artigo 231. E aí, cortou ali, eu esqueço que ele... O MIT corta. Vou pegar o inciso terceiro. 335, inciso terceiro. Vai contar o prazo de 15 dias da data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Então, quais são os demais casos? É quando a audiência não é nem designada. No inciso primeiro, a audiência foi designada e foi realizada. No inciso segundo, a audiência foi designada e não foi realizada. Artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. No 335, inciso 3º, quando ele diz demais casos, é quando a audiência nem mesmo é designada. 334, parágrafo 4º, inciso 2º. 334, parágrafo 4º, inciso 2º. As causas que não admitam autocomposição. E o que o 231 aparece ali? O 231 trata da forma de contagem do prazo. E aí ele mesmo diz, de acordo com o modo como foi realizada a citação. De acordo com a forma como se realiza a citação, e são várias as modalidades da citação, o prazo é contado desse ou daquele jeito. Então, ó, vai ser da juntada aos autos em algumas hipóteses, vai ser do comparecimento espontâneo em outras. Não vou ler tudo, não, só para recordar os senhores, tá? O MIT nem deixa copiar muito, ó. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, o da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando é feita por correio, o da juntada aos autos do mandado cumprido, quando é feito pelo oficial de justiça, tá? Inciso 4º ali falaria, ó, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando for o caso de citação por edital. Então, a depender da modalidade de como se deu a realização da citação, é que nós veremos como é que vai contar o prazo de 15 dias para contestar, ok? Bom, está vista a questão do prazo. Uma outra informação que os senhores têm que saber é que nós temos a incidência do princípio da eventualidade na contestação. O princípio da eventualidade não é uma exclusividade da contestação, tá? O princípio da eventualidade sempre significa, a ideia de eventualidade, do ponto de vista técnico, é o seguinte, é a alegação na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Então, isso em qualquer momento, nós temos o princípio da eventualidade. Em vários institutos, sempre que os senhores ouvirem falar de princípio, por exemplo, a alegação de uma nulidade processual, tem lá o artigo 273, princípio da eventualidade. Primeira oportunidade que a parte tiver conhecimento. Tem até uma decisão do STJ, já de, sei lá, alguns anos aí, 3, 4, 5 anos, que veda, não tem o número do RESP aqui, mas acho que se jogar no Google aparece, que veda a nulidade algibeira. Algibeira é uma bolsa, é um tipo de não é bem uma bolsa, é tipo uma mochilinha, sabe?
um tipo de um suporte para que uma bagagem para que você guarde ali os era muito utilizada até onde eu vi, onde eu soube, muito utilizada pelos camponeses, que aí quando ele vai lá cortar na roça, ele deixa sua água, seu lanche, sua comida, seus documentos nessa algibeira para não levar nada que possa perder para o campo, vamos assim dizer. E aí disse o STJ que não é possível que a parte guarde na algibeira a nulidade, para que ela veja se vai ganhar no mérito. Então a parte tem ciência de uma nulidade. Veja, a citação foi realizada de uma forma equivocada. A parte participou do processo. Se ela quisesse o prazo de volta, ela teria que, na primeira oportunidade, pedir o prazo de volta. Isso seria concedido. A parte tem ciência que o Ministério Público tinha que ser intimado, não foi. Então, nós veremos aqui nas providências preliminares a questão da intimação. Então, uma parte tem ciência de uma nulidade no processo qualquer, ela sabe e ela não alega. Ela não alega por quê? Porque ela está em dúvida se ela vai ganhar ou se ela vai perder. Se ela ganhou, ótimo. E se ela perder, ela alega no recurso aquela nulidade para fazer voltar o processo. O que o STJ disse? Não pode. Não é assim. Porque nós não podemos ter nulidade de algibeira. Isso é princípio da eventualidade. Isso é princípio puro da eventualidade. A parte tem que alegar na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. E aqui, na contestação, nós temos o princípio da eventualidade no artigo 336, 336. Olha, pelo tempo que nós temos, eu não vou ficar trazendo todos os dispositivos, absolutamente todos não, tá? Mas eu falo isso, mas eu não consigo, eu sempre trago. Vou botar no chat para vocês aí. Ó. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Bom, quanto a especificar as provas que pretende produzir, incide algo parecido com o que nós falamos com relação ao autor. Tá? Porque pode ser que o réu tenha apresentado questões que ele tem que ouvir o autor ainda em réplica, né? Os senhores sabem. E aí como é que... Desculpe. E aí como é que o réu vai apresentar as provas que ele pretende produzir se ele não sabe o que foi controvertido ou não? Lembrem-se que nós vimos lá do artigo 374, não se produz prova sobre fato incontroverso. Então, aqui o que o código quer do réu, assim como ele queria do autor, é que já apresente o que souber. Que já apresente, por exemplo, a prova documental. A prova documental deve ser juntada com a petição inicial, com a contestação, a prova documental que a parte tiver, né? Claro que a prova documental que tiver com a outra parte, não tem como ela juntar, ela vai informar isso para o juiz. Então, quanto às provas, é aquilo que nós já falamos em relação ao autor, aplica-se aqui em relação ao réu. O que muda, o que pode mudar um pouco o entendimento é o seguinte: o autor não tem como apresentar nem informar quais provas ele pretende produzir, porque o réu não se pronunciou. Quando o réu se pronuncia, ele apresenta o ato processual, a contestação, depois da petição inicial do autor. Então, a depender da matéria, se for uma matéria que não é para ter oitiva do autor, o réu já tem que indicar a prova que ele pretende produzir. Com o réu é parcialmente distinto, o que na prática gera dificuldades enormes também. Muitas das vezes nós temos uma distinção clássica em técnica e prática, porque na prática fica difícil, já que é um ato só, é difícil você separar essas questões. De modo que, na prática, se o réu não apresenta todas as provas que pretende produzir, não se tem gerado nulidade, porque no momento posterior o juiz vai chamar as partes para indagar as provas que pretende produzir. Tá? Bom, e ali dizia, toda a matéria de defesa. Por que
toda a matéria de defesa, porque o réu pode apresentar as mais variadas alegações. E nós temos espécies de defesa. Nós temos defesa de mérito e defesa processual. Então, a defesa se divide em defesa de mérito e defesa processual. A defesa de mérito, ela se subdivide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Então, nós temos a defesa de mérito direta e nós temos a defesa de mérito indireta. A defesa de mérito direta é a negativa do fato constitutivo do direito do autor. Então, o autor alega, nós vimos na causa de pedir, né, tanto na teoria geral do processo quanto no encontro passado, que a causa de pedir gira em torno dos fatos, né? A essência dos fatos, teoria da substanciação. E quanto aos fatos, a causa de pedir pode ser próxima e remota. Nós temos o fato constitutivo do direito do autor, que é a causa de pedir remota, que está mais distante da petição inicial, da demanda, e temos a causa de pedir próxima, que é o fato que justifica o interesse de agir quando surge a pretensão do autor. Quando o réu se defende e vai lá atrás, na causa de pedir remota, informando que não existe o fato constitutivo do direito do autor, essa é a defesa de mérito direta. Defesa de mérito direta é, portanto, aquela em que ataca a causa de pedir remota, nega o fato constitutivo do direito do autor. Então, o autor fala que emprestou dinheiro para o réu e o réu não pagou no prazo, na forma e no modo devido. O réu contesta dizendo que não pegou dinheiro emprestado. Se ele não admite o fato anterior, aí ele não vai nem tratar do fato posterior. Ele não vai nem falar se pagou, se não pagou, porque ele está nesse momento alegando que ele não pegou dinheiro emprestado. Fato constitutivo do direito do autor é a causa de pedir remota. Aqui o réu está impugnando a causa de pedir remota. Ok? Então essa é a defesa de mérito direta. A defesa de mérito indireta já é parcialmente distinto, já é distinto. Porque também é defesa de mérito, mas aqui o réu não nega a existência do fato constitutivo. Aqui na defesa de mérito indireta, o réu ele admite o fato constitutivo do direito do autor, mas ele opõe outro. O réu apresenta fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Então, na defesa de mérito indireta, ele não está impugnando a causa de pedir remota, quando muito a causa de pedir próxima. Então, ele apresenta fatos, o réu apresenta fatos novos no processo. É importante perceber que são fatos novos no processo. O réu apresenta fatos novos de natureza modificativa, impeditiva ou extintiva do direito do autor. Bom, fatos de natureza extintiva do direito do autor, por exemplo, o pagamento, significa que o direito do autor já existiu e foi fulminado, ele já acabou, já foi extinto. Causas modificativas do direito do autor também significa que o direito do autor existiu, mas a partir daquele fato foi modificado. Né? Você imagina
a nulidade de uma das cláusulas do contrato, você imagina um pagamento parcial, né? Pagamento parcial seria extintivo. Você imagina um termo aditivo no contrato que prolongou o prazo do vencimento. Então, qualquer hipótese que modifica a circunstância fática inicial. E os fatos impeditivos são aqueles que costumam gerar um pouco mais de problema, assim, de compreensão, né? O fato impeditivo, ele impede o surgimento do ato, o nascimento. É um vício de origem. Percebam que na modificação, o fato existiu, gerou o seu direito e foi modificado. Na extinção, o fato existiu, produziu seus efeitos e foi extinto. No fato impeditivo, nós temos um vício de origem que impede a produção de qualquer efeito, né? Eu gosto de fazer uma alusão com o jogo de futebol, que é de conhecimento da imensa maioria da nossa população. Alguns têm dificuldade para entender justamente a regra do impedimento. Fato impeditivo. Você imagina uma situação aqui. A bola vai passando de um para o outro, até que um deles empurre para o gol, faça o gol, saia para comemorar. Até aconteceu há não muito tempo atrás, com o jogador do Flamengo, inclusive. O cara ficou 15 minutos comemorando lá e não tinha valido nada. O juiz levantou, o bandeirinha levantou. O que houve ali numa situação como essa, que é tão comum no futebol? Agora até com o VAR, né, fica mais dramático ainda. O que acontece ali? Nós não temos o gol. Por quê? Porque o jogo foi paralisado, mesmo que no mundo dos fatos tenha a bola cruzada à linha do gol, o atacante comemorado, a torcida comemorado, pode até a televisão ou o placar do estádio ter mudado o placar para marcar o gol. Quando nós temos um impedimento no jogo do futebol, nada daquilo aconteceu. Para o jogo, para a súmula, de modo oficial, não aconteceu. Mesmo que no mundo dos fatos tenha acontecido. Porque houve um impedimento. Houve um desrespeito a uma norma do jogo, olha aí, que gerou o impedimento de tudo que aconteceu dali para frente. Tanto que a bola volta e para ali no momento da infração. Muito rapidamente para as meninas. Qual é a infração? É que entre o atacante que faz o gol e a linha do gol tem que ter 2 oponentes. Essa é a regra de impedimento no futebol. Tem que ter 2 adversários. Geralmente é o goleiro e mais um. A imensa maioria dos casos é o goleiro e mais um. Mas pode não ser, se o goleiro tiver saído por um motivo qualquer, se o goleiro estiver fora da área, se o goleiro estiver atrás da linha do jogo, estiver fora do jogo, tem que ter 2 oponentes. Nos casos, seriam 2 zagueiros. Não, nem 2 zagueiros, seriam 2 oponentes. Pode ser meio campista, tanto faz. Enfim, se não tiver, o gol é ilegal. Porque ele teve o impedimento. No mundo do direito, nós podemos imaginar uma infinidade de situações em que não se observou as regras formais para a produção de efeitos. Nesse caso, a alegação do réu é de fato impeditivo. O exemplo que eu sempre costumo dar é o da incapacidade do réu. Coisa simples. O réu alega que, excelência, ó, o autor está alegando que eu peguei empréstimo com ele. Não estou negando que eu peguei, não. Realmente teve a transferência do dinheiro. Acontece o seguinte, eu tenho um fato impeditivo para trazer para o senhor. Eu sofria de uma doença mental incapacitante na época, o autor tinha conhecimento, aí é questão de prova, né? Mas a alegação é possível. O autor tinha conhecimento e, portanto, esse ato é nulo. Eu não podia ter praticado sozinho esse ato. Ou se ele não tinha conhecimento, o problema é dele, aqui minha certidão do cartório de tutelas e interdições. Está registrado lá. E o ato é posterior. Então, desde 2000, eu sofro dessa doença mental incapacitante.
se ele tivesse gerado a certidão, ele conseguiria ver com facilidade, e ele celebrou o ato sozinho, comigo não pode. O ato foi celebrado em 2015. Então, eu estou alegando aqui uma questão de impedimento. Nada disso poderia ter acontecido, de modo que ele não deve ganhar. Então, percebam que, nesse caso, a alegação é um vício de origem, né? E aí não é modificativo, não é extintivo. Mesmo que, em tese, poderíamos cogitar da transferência, aquilo não vai ser considerado como um mútuo, como um empréstimo, porque não há negócio jurídico ali formalmente, porque há um vício de origem, há um vício impeditivo. Mas percebam que, nesses casos, tanto no impeditivo, quanto no modificativo, quanto no extintivo, o réu traz um fato novo. Ele alega algo que o autor não alegou. Então, ele vai falar da incapacidade dele, que o autor não falou. Ele vai falar de um termo aditivo no contrato que postergou um vencimento, que o autor não falou. Ele vai tratar do pagamento, que o autor não falou. É o que se espera, né? Tem uns autores meio loucos aí que dão tiro no pé ele mesmo, né? Mas é o que se espera que isso não aconteça. Quando o réu traz um fato novo, nós temos que permitir que o autor se manifeste sobre aquele fato. Então, o autor vai ter que falar se tem ou não tem um impedimento, se é verdadeiro mesmo aquele termo aditivo que foi juntado, aquela alegação e aquela prova, se houve mesmo o pagamento. Porque se há um fato novo no processo, a parte contrária tem que se manifestar. E essa manifestação da parte contrária vai se dar pela réplica, né? Nós teremos a oitiva do autor, que o autor também tem direito ao contraditório, e a oitiva do autor em 15 dias. O princípio do contraditório e o princípio da isonomia. O que o autor vai ter 15 dias? Que o réu teve 15 dias para se manifestar, o autor também vai ter 15 dias para se manifestar. Além da defesa de mérito, tanto a direta quanto a indireta, nós temos também a defesa processual. Defesa processual, que são as chamadas questões preliminares. Defesa processual, que são as questões preliminares. Questões preliminares estão no artigo 337, tá? Mas antes de avançar no artigo 337, deixa eu fazer uma pequena distinção aqui. Os senhores sabem o que significa questão preliminar? Tecnicamente, o que significa questão preliminar? Eu tenho que fazer... Existem questões preliminares e questões prejudiciais. Os senhores sabem bem a diferença? Acho melhor falar, porque é uma questão bem técnica e é importante saber essa distinção. Seguinte, a alegação da parte, ela é também chamada de modo técnico, como ponto. Ok? Quando um ponto é controvertido pela outra parte, é uma expressão até que aparece bem costumeiramente na legislação, no CPC, ponto controvertido. Quando nós temos um ponto controvertido, isto também é chamado de questões. Então, a alegação é ponto pode ser controvertido ou não. Por exemplo, o ponto incontroverso, a alegação não controvertida, ela gera a não necessidade de produzir prova, lá do artigo 374. Mas, em geral, as alegações são controvertidas. Então, o autor alegou uma coisa na petição inicial, o réu vai controverter. O ponto controvertido, a alegação controvertida, é chamada de questão. Tá? Em geral, o julgamento das causas se dá por questões, ou uma única questão, ou por questões que são autônomas e independentes entre si. Essa é a regra. Então, nós temos a questão do dano material, a questão do dano moral.
Pode ter um e pode não ter outro. Elas não são dependentes entre si. Tem uma proximidade, vem de um fato comum, mas são autônomas e independentes. Ok? Agora, pode acontecer de ter um vínculo entre as questões. E aí o vínculo entre as questões é o que se chama de questões vinculadas. De modo que você não possa analisar de modo independente elas. Então você tem uma questão que é prévia e uma questão que é posterior. Essa questão posterior é a chamada questão principal. Então nós temos uma questão prévia que deve ser analisada obrigatoriamente antes, e temos uma outra questão que é posterior. E aí você passa por uma questão prévia para chegar a uma outra questão, que é, portanto, a questão principal. Então estamos diante de situações na qual o juiz está obrigado a tratar de dois pontos. E ele só pode chegar no ponto controvertido 2, questão 2, se ele passar pela questão 1. Essas questões prévias, então são questões que são antecedentes a uma outra, que é a principal. A questão prévia pode ser de duas ordens. A questão prévia pode ser prejudicial ou preliminar. Então, questões preliminares e questões prejudiciais têm uma proximidade que são espécies do mesmo gênero, questões prévias. Mas o que diferencia a preliminar da prejudicial? É o seguinte. Na questão prejudicial, vou começar por ela, que nós estamos vendo a preliminar, né? Então, vamos eliminar. Na questão prejudicial, nós temos uma questão prévia que é vinculada a uma questão principal. Só que no julgamento da questão prejudicial, nós enfrentaremos as duas questões, tanto a prévia quanto a principal. Tanto a prejudicial quanto a principal. Mas por que ela se chama questão prejudicial? Porque o seu julgamento, o julgamento da questão antecedente, o julgamento da questão prévia de natureza prejudicial, ele exerce um vínculo forte, uma força atrativa muito forte no julgamento da questão principal. De modo que o julgamento da questão prévia prejudicial, olha o nome, prejudica o julgamento da questão principal. Os dois serão julgados, mas ao julgar a primeira, você já meio que julgou a próxima, a principal. Ao julgar a questão prejudicial, o julgamento livre, independente da questão principal, ficou prejudicado, porque ele já está meio que julgado, ele já está pré-julgado, está prejudicado o julgamento dele. Exemplo, alegação de inconstitucionalidade numa relação tributária. Há um vício aqui nos direitos e garantias, nos limites do poder de tributar, né? A lei não respeitou a anterioridade, sei lá, aí foge muito da minha área, mas tem lá, né, as limitações ao poder de tributar. Então a parte está alegando, olha, excelência, tem o tributo X, mas eu não quero pagar. E eu não quero pagar por quê? Porque ele é inconstitucional. Então eu estou alegando a inconstitucionalidade para que eu não venha a pagar. Então na fundamentação, né, na causa de pedir, ele está alegando a inconstitucionalidade para que ele não tenha que sofrer a exação. O juiz vai ter que analisar as questões? Vai ter que analisar. Ele pode escolher ele pode julgar primeiro se tem ou não tem que pagar para depois ver se é inconstitucional? Não faz sentido lógico. Ele tem que primeiro ver se é inconstitucional. Por quê? Porque se for constitucional, provavelmente ele vai condenar a pagamento. Que aí é um direito do Estado, instituir imposto para gerir os serviços públicos, a máquina pública. Não tem muito como fugir. Se ele julgar que a lei é realmente inconstitucional, que feriu lá as garantias, as formalidades das leis tributárias, ele vai dizer que não tem que pagar. Então, é claro, isso não é uma questão absoluta, né, senhores?
Mas em regra, quando o juiz diz que é inconstitucional, ele determina o não pagamento. E quando ele diz que é constitucional, ele vai determinar o pagamento. Isso é uma questão prejudicial. Vai ter os dois julgamentos. Quando ele diz que é constitucional, ele julga se tem ou não tem que pagar. Quando ele diz que é inconstitucional, ele julga. Um outro exemplo de questão prejudicial, não estamos na preliminar ainda. Um outro exemplo de questão prejudicial é na ação de alimentos a paternidade. Então, por ele ser meu pai, excelência, então a causa de pedir, o motivo, eu peço o pagamento de alimentos. Aí o réu vai se defender dizendo que não é pai. Eu não tenho que pagar alimentos porque eu não sou pai. O juiz vai julgar primeiro os alimentos ou primeiro vai analisar a paternidade? Primeiro vai analisar a paternidade. Está uma questão antecedente. Ao analisar a paternidade, ele vai depois analisar os alimentos? Vai, em todo e qualquer caso. Então é uma questão prejudicial. Está provado, és pai, réu, tu é pai. O que o juiz vai fazer? Vai condenar a pagar os alimentos. Muito provavelmente, né? Se tiver provado que não é pai, ele vai julgar os alimentos? Vai julgar improcedente, vai julgar para deixar claro, por uma sentença de mérito transitada em julgado, coisa julgada material, que o réu não tem que pagar. Percebam que na questão prejudicial, os dois pontos são enfrentados. A questão antecedente prejudicial e a questão posterior principal. Só que a questão antecedente prejudicial exerce uma influência muito grande na próxima. De modo que ao julgar uma, já meio que julgou a próxima. Isso que é a questão prejudicial. A outra modalidade de questão prévia é a preliminar. E a preliminar se diferencia da prejudicial justamente nesse aspecto de analisar a questão posterior. Então, o que é a questão preliminar? É um tipo de questão prévia que, a depender do seu resultado, impede o julgamento da questão principal. Questão preliminar, ela pode ensejar, portanto, a não apreciação da próxima questão, da questão principal. E aí, um dos motivos, o réu quer isso, né? O réu quer impedir o julgamento da questão principal. Qual é a questão principal? É o mérito. E qual é a questão preliminar? São questões processuais, que não são méritos. Então, lembrem-se que nós temos o seguinte cenário aqui: as condições da ação, os pressupostos processuais, como vícios, como aspectos processuais, vamos assim dizer. E depois o mérito. Condições da ação, CA, pressupostos processuais, PP. São anteriores ao mérito. Veja, tem uma setinha ali. Você primeiro analisa as condições da ação, os pressupostos processuais, para depois avançar ao mérito. O juiz só analisa o mérito se na análise das condições da ação estão tudo presente. E se na análise dos pressupostos processuais está tudo presente. Se tiver um vício nas condições da ação, se tiver um vício nos pressupostos processuais, o que o juiz tem que fazer? Determinar a correção do vício, pelo princípio da primazia da resolução do mérito. Sendo o vício sanável, determina a correção do vício. Não se obtendo a correção do vício, ele vai extinguir o processo sem analisar o mérito. Sendo um vício insanável, condições da ação ou pressupostos processuais que sejam insanáveis, que não tenham como corrigir, coisa julgada, por exemplo, o juiz vai colocar fim desde logo ao processo. Tá? Então, se o juiz reconhecer um vício como condições da ação ou pressupostos processuais que não tenha como corrigir, ou até tenha como corrigir, mas ele tentou corrigir e a parte não corrigiu,
a consequência é o artigo 485. Artigo 485 é o que trata das sentenças terminativas. Sentenças terminativas são aquelas que não analisam o mérito. Não há resolução do mérito. E é o que o réu quer na questão preliminar, tá? A questão preliminar está no artigo 337. Deixa eu fazer aqui um ajuste, uma correção de rota. Pelo tempo que nós temos para fazer o primeiro intervalo, não vai dar para ver tudo o 337. Então, olha só, vamos deixar para ver o 337 já, tá? Mas o artigo 337, a chamada questões preliminares do réu, o que o réu pretende é acabar com o processo antes impedindo o julgamento da questão principal, que é o mérito. Então, o artigo 337 pode ensejar no artigo 485. Tanto é assim que o que nós veremos no 337 depois do intervalo, nós já estamos vendo meio que o 485 ao mesmo tempo. A sentença de não resolução do mérito. Nesse artigo 337, que nós vamos falar depois do intervalo, tem ali diversos incisos. Vamos analisar um por um no tempo que nós temos para falar. Vamos analisar um por um. Só que é o seguinte, ao analisar cada um dos incisos, lembra que eu falei ainda no começo desse encontro que no Código de 73 tínhamos várias modalidades autônomas de resposta do réu que foram inseridas, todas elas na contestação, uma espécie de uma concentração das matérias de defesa na contestação? Pois bem, vamos tomar aqui como exemplo a impugnação ao valor da causa. O réu alega a impugnação ao valor da causa na contestação. Isso vai gerar a extinção do processo? Não, de imediato não. Mesmo que o juiz venha a acolher a alegação do réu de impugnação ao valor da causa, o que o juiz vai fazer? Vai corrigir o valor da causa. Isso pode resultar, isso vai resultar na modificação das custas a serem recolhidas também, né? O valor da causa tem essa finalidade imediata de definir o valor das custas judiciais. E aí o autor vai ser intimado a complementar as custas, sendo o caso. Se o autor complementa as custas, o processo avança. Se o autor tem JG, o processo avança. Justiça gratuita. O processo avança. O processo só vai ser extinto se o autor não tiver gratuidade e intimado a complementar as custas, nada faz. Veja, mas é uma hipótese excepcional. O autor tem tantos mecanismos, né? O autor pode pedir o parcelamento, o autor pode pedir o pagamento ao final, que são técnicas alternativas à gratuidade de justiça. De modo que se o autor resolver de uma maneira ou de outra a questão das custas, o processo vai avançar. Eu estou querendo chamar a atenção dos senhores nesse momento aqui, é o seguinte. No artigo 337, que é o que a doutrina chama de questões preliminares, as questões preliminares estão no artigo 337. Mas pelo que eu acabei de falar, a natureza das questões preliminares, nesse exemplo de valor da causa, não vai impedir o julgamento. Então, o que é a questão preliminar? É aquela que, a depender do seu julgamento, a questão preliminar é aquela que, se for acolhida pelo réu, se for acolhida pelo juiz, impede o julgamento do mérito. Nesse caso, o juiz acolheu pelo autor o valor da causa. Imagine que o autor já recolheu o valor da causa no máximo. Então, ao invés de dar o valor da causa ser 5 milhões, tem que ser 7 milhões e meio. O juiz mandar, muda aí para 7 milhões e meio. Consequência prática. O que o autor tem que pagar mais de custo? Nada, ele já pagou no topo, no máximo do valor da causa. Então, quem já pagou no máximo, aumentou para mais ainda, já está no máximo. Consequência prática desse caso? Nenhuma. Não vai ter que pagar mais custo, o processo vai avançar. Mas vai avançar corrigindo o valor da causa. Claro, isso pode ter repercussão na frente também, com uma imposição de multa. Vai ser em cima do valor atualizado. Honorários advocatícios, dependendo da hipótese, vai ser em cima do valor atualizado da causa.
Estou falando que não tem consequência nenhuma. Tem consequência. Mas não tem consequência com uma finalidade da questão preliminar. O réu alegou, o juiz acolheu e não gerou a extinção do processo. Você poderia dizer, mas então a pessoa acabou de falar, isso não é uma questão preliminar, portanto. Diria eu, propriamente não é uma questão preliminar, mas é uma questão preliminar imprópria. Por que temos questões preliminares próprias e por que temos questões preliminares impróprias? Porque o legislador foi colocando hipóteses, alegações processuais no mesmo artigo das questões preliminares próprias. Então, questões preliminares próprias é aquela que é a raiz, aquela que gera a consequência esperada pela questão preliminar própria. Exemplo, coisa julgada. O que nós vimos aqui sobre questão preliminar? É aquela que, se for acolhida, gera a extinção do processo. Então, o réu alega coisa julgada, o juiz aceita, o juiz acolhe, e realmente tem coisa julgada. O que ele vai fazer? 485. Aí não tem nem solução, aí não tem o que fazer. Vai colocar fim ao processo. 485, inciso 5º do CPC. O réu alega incorreção no valor da causa. O que o juiz vai fazer? O juiz acolhe e manda fazer o quê? Colocar fim ao processo? Não, corrigir. Outro exemplo, o réu alega incorreção na representação processual do autor. O juiz fala assim, é verdade, está sem advogado. Autor, nomeia advogado. E é verdade, tinha advogado, mas o advogado morreu. O réu fala aqui, ó, o advogado do autor morreu. Então, está sem advogado. Ele começou com advogado, mas aconteceu agora. O juiz vai acabar com o processo? Não, dá prazo para o autor. Mas está lá no artigo 337. Falha de representação. Então, percebam bem, no 337, o que se chama em sede doutrinária de questões preliminares, nós temos questões preliminares próprias, que é isso que eu expliquei para os senhores o que é a questão preliminar, e temos questões preliminares impróprias, que não vão ensejar de imediato a extinção do processo, mas podem ensejar remotamente a extinção, como no caso do autor tendo que recolher as custas e não recolher, como no caso do réu, do autor tendo que constituir um novo advogado não constituir. Isso pode ensejar para frente, portanto, a extinção do processo não é imediata. Então, na questão preliminar imprópria, o que nós temos imediatamente com o acolhimento é um retardamento do processo. O processo vai parar um pouquinho, vai esperar o autor corrigir o vício. Se o autor corrigir, o processo avança. Se o autor não corrigir, gera a extinção do processo. Deixa eu aproveitar aqui mais um pouquinho dessa parte, desse primeiro quarto nosso, né? Serão quatro parcelas hoje, 4 encontros. Deixa eu pegar esses minutinhos que eu tenho ali para aproveitar todo o tempo ao máximo. Deixa eu já tratar do artigo 341. O 337 eu vou ver depois cada uma das hipóteses, depois que a gente voltar desse primeiro intervalo, tá? Deixa eu aproveitar esse tempinho para falar do artigo 341. O artigo 341, ele traz o que se chama ônus da impugnação especificada, tá? Bom, em primeiro lugar, contestar é um ônus, né? Contestar é um ônus, nós veremos, provavelmente quando estivermos voltando, no final do próximo encontro, voltando do almoço, a revelia. Contestar é um ônus, porque, em primeiro lugar, não é um dever, não é uma obrigação, o réu contesta se quiser. Não tem aplicação de uma multa, por exemplo, se ele não é uma sanção, se ele não contestar. Uma opção dele, faz o que quiser da sua vida, age como quiser no processo. Mas não é uma faculdade pura e simples. Não é uma faculdade stricto sensu. Porque a faculdade é o tipo de conduta que não gera consequência nenhuma. Você escolhe se vai fazer ou se não vai fazer. Né? Faculdade do réu indicar assistente técnico na prova pericial. Ele indica das partes, né? O réu, o autor. Indica se quiser, e se não indicar, vai ser do mesmo jeito realizada a audiência. Você não vai contribuir tanto, mas vai ser realizada a audiência. Aqui não é faculdade, porque o réu contesta se quiser, mas se ele não contestar, ele vai gerar um prejuízo processual. Não é bem uma sanção, é uma consequência processual negativa, que é
a revelia, da qual nós falaremos. Mas há um vínculo muito claro e muito próximo entre a revelia e esse ônus da impugnação especificada do artigo 341. Um vínculo muito próximo que é justamente a consequência entre elas. A consequência da revelia, uma das consequências da revelia, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Mas na hipótese de revelia, os senhores sabem, artigo 344, consiste na ausência de contestação. Revelia é ausência de contestação. A presunção de veracidade é a consequência. É o que a revelia, a ausência de contestação, enseja. Presunção de veracidade do que o autor falou. Mas o que vai ser considerado como presumivelmente verdadeiro dentre aquilo que o autor falou? A princípio, tudo. A princípio, tudo. Por quê? Porque o réu não se defendeu de nada. Nós teremos a presunção dos fatos alegados pelo autor. E o que isso tem a ver com o ônus da impugnação especificada? No ônus da impugnação especificada, a consequência é a mesma. Presunção de veracidade. Só que aqui, veja, eu estou falando do artigo 341 dentro do tópico contestação. Então, o ônus da impugnação especificada do artigo 341 não é uma consequência da revelia, porque, pelo contrário, nós tivemos contestação. Então, o réu contestou, só que o réu não impugnou especificadamente todos os fatos. Consequência, presunção de veracidade. Do quê? Dos fatos que não foram impugnados. Então, aqui, esse ônus da impugnação especificada, vamos assim dizer, é como se fosse... Não é isso, tá, meus amigos? É errado. O que eu vou falar está errado. Mas dá para entender. É como se fosse uma revelia parcial. A revelia é a presunção de veracidade de tudo que o autor falou. A princípio, nós vamos ver isso melhor. A presunção é relativa, né, meus amigos? No ônus da impugnação especificada, nós tivemos contestação. Então, não se pode falar em revelia, porque revelia é a ausência de contestação. Só que, ao exercer o direito de defesa, ao apresentar contestação, o réu não se desincumbiu de um ônus. Então, ele tem um ônus de contestar. E contestando, ele tem um outro ônus de impugnar especificadamente. E ele não impugnou. Bom, ele não tendo... Vamos supor, o autor apresenta fato 1, fato 2, fato 3. O réu contesta, impugnando o fato 1, impugnando o fato 2. Nada fala sobre o fato 3. O que nós teremos aqui? Revelia? Não, revelia não, porque o fato 1 foi impugnado. O fato 2 foi impugnado. O que nós teremos aqui é uma presunção de veracidade quanto ao fato 3. Então, o réu tem que contestar, sob pena de tudo que o autor falou ser presumivelmente verdadeiro. Presunção de veracidade. Se o réu contestar, mesmo ele tendo contestado, a contestação não gera automaticamente a controvérsia de todos os fatos. O réu, ao contestar, tem que impugnar especificadamente, fato por fato, cada um dos fatos apresentados pelo autor. Se há uma pluralidade de fatos, nós temos mais de uma causa de pedido. Nós temos, meus amigos, levando ao extremo, esticando a corda ao máximo, nós temos mais de uma demanda. Né? Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Para cada pedido, uma demanda separada. Para cada parte, uma demanda separada. Para cada causa de pedir, uma demanda separada. Ok? Então, se você contesta impugnando fato 1 e 2, significa que quanto ao fato 1, vai ter que ter prova. Quanto ao fato 2, vai ter que ter prova. Quanto ao fato 3, é uma nova demanda. É uma demanda separada das anteriores, que é um outro fato. É uma outra causa de pedido. O autor pode perder pela primeira, perder pela segunda e ganhar pela terceira. São demandas distintas, acumuladas num processo só. Então, se você não impugnar o fato 3, nós poderíamos, em tese, dizer que houve revelia quanto à demanda da causa de pedir 3, do fato 3.
Só que aí ficaria mais confuso normativamente dizer assim. Então, o que o legislador falou? Revelia é quando não tem contestação. Mas nós temos ainda um ônus. Então, nós temos um duplo ônus. O réu tem um duplo ônus. O ônus de contestar e o ônus de, uma vez contestando, também impugnar especificadamente. Os efeitos são os mesmos, a consequência é a mesma. Não impugnou nada. Presunção de veracidade de tudo. Impugnou parcialmente. Então, controverteu a parcela que impugnou e nós teremos a presunção de veracidade do que você não impugnou. Essa presunção de veracidade do que não foi impugnado não está no 344. O 344 é a revelia. Está no 341. Então, vocês podem botar no vademecum de vocês uma setinha de um para o outro, ou no 341 você botar o 344 do lado, no 344 você botar o 341 do lado, para você fazer um link entre eles. Tá? Eles são muito parecidos. O 344 é o 341 ampliado. O 341 é o 344 fatiado, parcelado. O 341, o ônus da impugnação especificada, para a gente encerrar esse primeiro encontro, é uma parcela da revelia, tecnicamente dizendo. É como se fosse uma revelia fatiada. Vai gerar presunção de veracidade, não de tudo, porque o que você impugnou, impugnado está. Mas vai gerar a presunção de veracidade daquilo que você não impugnou. Tá? Então, vai ficar faltando para a gente falar de contestação do 337 e do 338. A gente começa o próximo encontro, depois dessa primeira pausa para o lanche, a gente começa finalizando o 337. Tá bom? Beleza? Podemos ir lá? Alguma dúvida? Ou não? Tudo bem? Então, meus amigos, a gente volta 10h30, tá? Ninguém? Tá tudo bem? Todo mundo tá aí? 10h30 a gente volta.